Olá, que vocês tenham aí uma semana abençoada em nome de Jesus. Vamos para mais uma das nossas reflexões. E se você está gostando, compartilha, dá um gostei lá no vídeo, para que a gente possa também propagar ainda mais a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós vamos comentar um pouquinho do que está escrito lá em Mateus, capítulo 7, versículo 30. Mateus capítulo 5, 37. Onde Jesus diz, dentro do seu sermão, entre várias coisas, ele diz que o seu sim seja sim, que seu não seja não, e o que passar disso vem do maligno. Quando a gente vê Jesus falando isso, a gente percebe num contexto, porque Jesus está falando ali de juramento. Nos versículos anteriores Jesus diz, vocês ouviram quando jurar em nome de Deus, vá e cumpra a palavra que você determinou, mas eu vos digo, não jureis por coisa alguma, nem por Deus que está nos céus, nem porque a terra é estrado dos seus pés, nem por Israel, que é a cidade santa, nem por você mesmo, porque a gente não tem controle de nada. Então Jesus coloca que seu sim seja sim e que seu não seja não. Então Jesus ele tira, ou ele amplia, na verdade, a condição da nossa palavra. Porque até então o que era obrigatório cumprir era aquilo que você jurava. Se vocês forem pegar lá o contexto de Josué capítulo 9, vocês vão ver essa questão muito forte, quando Josué faz uma aliança com os gibeonitas e depois eles descobrem que os gibeonitas eram um dos povos que Deus queria que eles eliminassem. E pelo fato deles terem feito uma aliança, Deus depois então não permitiu que esse povo fosse destruído, em função da promessa, do juramento que tinha sido feito em nome de Deus lá por Israel. Então, quando Jesus amplia isso, ele diz que seu sim seja sim, que seu não seja não, para toda e qualquer palavra que a gente dê. Ou seja, se você fala que vai fazer alguma coisa, faça. Se você fala que não vai fazer tal coisa, não faça. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio e Eclesiastes, por exemplo, que Deus desagrada daquele que não cumpre com a sua palavra, não cumpre com a sua promessa. Então, se você deu uma palavra, cumpra essa palavra, tanto para sim quanto para não. Ou seja, tenha uma única posição, mas para que haja uma única posição é importante ter uma decisão. Então, acho que esse é o ponto principal aí da nossa reflexão, é que antes de dar a palavra do sim, sim, do não, não, que haja sim um momento de reflexão, um momento em que você vá buscar a orientação de Deus para que você possa tomar a melhor decisão possível. Porque a partir do momento que você toma a decisão, você deu a sua palavra, você tem que cumprir essa palavra. Mesmo que em alguns momentos essa palavra venha te prejudicar, porque você tomou uma decisão errada ou não analisou toda a situação, todo o contexto, não pediu uma orientação de Deus e você disse que se comprometeu com algo, ou disse que ia fazer, ou disse que não ia fazer e assim por diante. Então esse é o ponto que a gente precisa estar atento. Muitas vezes nós lançamos palavras vãs, exemplos bobos, exemplos aí que a gente pode colocar no nosso dia a dia, principalmente em momentos de renovo, como a gente tem aí no final do ano, com a virada do ano. Muitos fazem promessas, muitos falam que vão fazer tal coisa no outro ano e acabam não fazendo. O que é isso? Passam-se por tolos, porque lançaram uma palavra e não cumpriram aquela palavra. E muitas vezes a palavra foi lançada de qualquer forma, sem nenhuma meditação em cima, sem nenhuma orientação, sem pedir, sem saber efetivamente se poderia cumprir com aquela palavra ou não. Então isso é importante. Jesus também deu 2 exemplos que eu acho bem interessante para a gente comentar aqui em relação à decisão, que quando ele está falando de quem quer me seguir, e aí
Jesus dá dois exemplos. Um exemplo onde ele fala: quem quer construir uma torre não senta antes para ver se vai conseguir finalizar a torre, para não ser chamado de tolo se a torre não terminar. Que rei que tendo 10 mil não avalia se com esses 10 mil ele consegue vencer um exército de 20 mil. Caso não consiga, ele vai lá e peça paz, né? Se renda, qualquer outra coisa. Então vejam que Jesus está dizendo ali que, mesmo o contexto sendo de segui-lo, que a própria decisão de seguir a Cristo tem que ser uma decisão pensada, tem que ser uma decisão em que você tem que ter plena consciência que você vai conseguir cumprir aquilo que a palavra de Deus pede para a gente cumprir dentro dos seus mandamentos, das suas ordenanças, dos seus princípios. Então não adianta simplesmente dizer: eu sigo a Cristo, mas não cumpre. Jesus disse que ele que ouve as minhas palavras e não as pratica é considerado como um homem imprudente, que edificou sua casa sobre areia. Então nós temos que pensar nisso. E indo para essa situação, a partir do momento que você decide, então, que seu sim seja sim e que seu não seja não. E a gente precisa tomar posição. Isso é importante. Jesus disse também, né, quem não está comigo está contra mim. Então, se posicione, que seu sim seja sim, que seu não seja não. Mas antes do seu sim seja sim e do seu não seja não, que haja uma orientação de Deus para que a gente possa tomar a melhor decisão possível. Amém? Gente, vocês tenham aí uma semana abençoada em nome de Jesus. Espero vê-los aí numa próxima reflexão. Um abraço a todos, fiquem com Deus.